Olá, aqui é o professor André Lino. Essa é a nossa segunda aula sobre conjuntos. Nela vamos ver como representar um conjunto. Representar um conjunto nada mais é do que a forma que eu vou apresentar ele, a forma que eu vou exibir ele. Então, representação de conjunto. Basicamente, eu vou falar de três maneiras de representar um conjunto. A primeira é a forma tabular. Essa forma tabular, como o nome fala, é fazer uma tabela. Essa tabela nada mais é do que aquela expressão através de chaves, tá certo? Chaves, então, eu vou representar o conjunto sob a forma de tabela e seus elementos são enumerados entre chaves e separados por vírgula. Então, se eu tenho aqui o conjunto das vogais, mesmo conjunto da primeira aula, vou chamar ele de A maiúsculo, aqui. Esse conjunto é igual e vou representar ele, vou representar abre-chave, coloca os seus elementos, todos separados por vírgula, fecha chave. Então, aqui está sua representação tabular, bem simples de escrever, bem intuitiva. Eu tenho um segundo conjunto dos números pares, que eu chamei de B na aula passada, e vou, abre chaves, está enumerando seus elementos. 2, 4, 6, 8, e dizendo zero. E existe um questionamento sobre o zero ser par ou não. Por definição, ser par é qualquer número que é divisível por 2. Zero é divisível por qualquer número, então, em particular por 2, podemos classificar por par. Mas aqui eu vou seguir a linha geral da maioria, colocar os números pares a partir do 2. 2, 4, 6, 8, reticência, porque esse conjunto, diferente do primeiro, que eu só tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, esse aqui continua, é o que nós chamamos de conjunto infinito. Posteriormente, vamos ter um vídeo falando sobre conjunto finito e conjunto infinito. Não próximo na sequência, mas mais na frente, após estabelecer outros conceitos. Então, está aqui representado. Nosso conjunto aqui, nossa classe de aula, tem o Joãozinho, Maria, etc. Também aqui é o reticência, porque tem mais de 3 alunos. Também está aqui bem representado na forma tabular. Então, tabular, coloca os elementos entre chaves e separado por vírgula. Acredito que não tem muita dificuldade nesse tipo de representação. A segunda forma de representar é por uma propriedade. Essa eu acho muito interessante porque ela serve para representar de maneira geral vários elementos. Quando eu falo propriedade, é porque, em geral, os elementos que estão em um conjunto, eles têm algo em comum, que é o que faz com que eles estejam naquele conjunto. Todo conjunto existe uma propriedade comum a todos os seus elementos, algo que une eles, algo que fazem eles serem agrupados de forma junta. Então, tem aqui, ó, o conjunto A, x, a essa barra aqui, nós vamos ler tal que. X tal que, x é uma vogal. Em outras palavras, o conjunto A é formado pelo x. Quando eu falo esse x, não quer dizer que o x é uma vogal, estou dizendo um elemento genérico, um incógnito, uma variável. Então, é um elemento qualquer, mas que tem uma restrição. Esse elemento é uma vogal. Então, é um x tal que esse x é uma vogal. De modo inteiramente análogo, eu tenho o conjunto bx tal que, ou seja, x, mas esse x não é qualquer x, é um par. Então, o conjunto dos números pares é um x, poderia ser um x natural, x inteiro, mas que esse x satisfaz a condição de ser par. E o último exemplo, x, em que esse x é aluno da classe em questão. Vamos nomeá-la de classe dos alunos do segundo ano, certo? Segundo ano do IEMA, Unidade Plena de Timon, a instituição que eu dou aula. Um abraço para vocês, pessoal da turma 201, 202, 203 e 204. Espero que estejam bem. Então tá aqui, essa é a forma de representar o conjunto através de uma propriedade. Eu descrevo a propriedade em questão. Isso aqui vai ficar bem mais claro em exemplos que faremos posteriormente. E por fim, nós temos a representação famosa, a representação do diagrama de Venn. Essa do diagrama de Venn é a mais comum, mais famosa, que é fazer esse círculo, essas elipses, ou como muitos chamam, um balãozinho. Você faz uma região limitada, um risco, e coloca os elementos dentro. Isso é o diagrama de Venn, John Venn, um grande matemático famoso, cara. Representação visual.
que visual? O nome, como o próprio desenho mostra, porque vai ser algo mais geométrico, algo mais visual, algo mais palpável, vamos assim dizer, entre aspas, porque eu não posso tocar nisso, mas eu posso observar melhor. Essa representação visual de um conjunto, os elementos ficam delimitados em uma linha, que é o diagrama de Venn. Esse diagrama é uma forma geométrica. Essa forma geométrica geralmente é um círculo, é uma elipse, mas pode ser um quadrado, não teria problema, um retângulo, não tem nenhuma regra que diz o formato dela. A única regra é que é uma região limitada, ou seja, não pode ser aberta. Aqui, ó, eu faço esse quadrado, eu abro aqui um pedaço, fica quebrado. Aqui seria como a ideia de que eu não posso limitar, quem está dentro está fora. Se eu boto um elemento aqui, eu não sei se ele está dentro, se ele está fora, se ele pode sair, se ele pode entrar. Então tem que ser uma região delimitada, tem que ser uma região fechada. Aí aqui, mais uma vez, os três mesmos exemplos que eu fiz a representação nas outras. Das vogais, dos números pares, mais uma vez, reticência para provar que ele pode continuar, que é um conjunto que não tem fim, tá aqui. Mesmo jeito, as reticências, tá bom? E para finalizar, vamos ver um exemplo. Enumere os elementos Enumere os elementos seguintes do conjunto, ou seja, o conjunto está representado na forma de propriedades, aqui A, tal que é uma letra da palavra conjunto, e eu queremos enumerá-lo. Vamos citar quem são eles. Está aqui. A palavra conjunto é composta pelas letras C, O, N, T, U e o J. Eu troquei ali no lugar do J, eu li foi N. Não há necessidade de eu escrever a mesma letra de novo. Por exemplo, professor, ele tem dois N, eu preciso colocar? Não. Em conjunto, não há necessidade de repetir os elementos. Eu colocar um N é suficiente, que esse N faz parte do conjunto. Agora, se ele aparece 2, 3, 4, 10 vezes, aí é uma outra questão, algo que tem a ver com a frequência do elemento no conjunto, que não devemos nos ater nesse estudo agora. B. Conjunto de números primos que sejam menor que 20. Temos como número primo, está aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 2 é o único primo que é par, está aí marcando presença ele. O conjunto C, os estados do Nordeste, está aqui. Nordeste aqui em peso: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Outro exemplo, nós temos aqui estrela do nosso sistema solar, temos uma única estrela, que é o Sol. E por fim, as soluções de uma equação do segundo grau. Vamos baixar um pouco mais a tela para ver melhor. Uma equação do segundo grau, nós temos dois elementos para a equação do segundo grau, que é, lembrando a fórmula de Bhaskara, é menos b mais ou menos raiz de delta, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí eu separei em duas raízes, uma por menos, tá aqui, e outra por mais, que são duas raízes. Ah, professor, mas nem sempre a equação tem duas raízes, às vezes tem uma. Quando tem um, é o que nós chamamos de que tem duas raízes iguais, mas sim, tem duas. Ah, professor, às vezes o delta é negativo, não tem raiz. Não tem raiz real, mas tem uma raiz que é um número complexo. Sempre vai ter duas, tá certo? Então, com isso finalizamos essa segunda videoaula falando sobre a representação de